Projeto Entender para Vivenciar, Doutrina Espírita Cristã, Grupo Espírita Virtual, Esperança e Caridade, Semeando o Conhecimento, as Sementes do Conhecimento. Esse livro, o Espiritismo em sua expressão mais simples, é uma semente. Cada item, cada vídeo semeia a vontade de nos aprofundar cada vez mais sobre temas dentro da doutrina espírita. E hoje, nesse vídeo 50, ele continua nesse universo das orações. E eu gostaria de passar para vocês que no Livro dos Espíritos, da pergunta 658 à pergunta 666, estão ali muito os detalhes que vocês procuram sobre essas preces aos nossos entes queridos, aqueles espíritos que já compartilharam conosco desta caminhada e de caminhadas pregressas. Então, estudem ali mais profundamente, ok? E temos agora no vídeo 50 a questão primordial, quando Kardec ele sabe o que nós precisamos entender para esse item 50. Liberdade, fraternidade e igualdade. Estou na França e agora, após essa liberdade da igreja, né? Ali a França procura, através do conhecimento, aquela cidade-luz, a cidade do conhecimento, Paris. Então, Kardec, ele verifica que a doutrina espírita se espalha por toda a França, saindo do meio intelectual ali em Paris. Então, Kardec, ele começa a verificar, claro, ainda as raízes, né, em relação às preces, de como fazer as preces, para quem eu faço as preces. Nós temos que entender que muitas das religiões não oram pelos seus mortos. Dizem que não oram porque não está no Evangelho dizer que se deva orar. Só esqueceram do que o Cristo disse ao Senhor da lei. Eu não vim destruir as leis. Eu vim, na verdade, vivenciar as leis do meu Pai, e as leis sintetizam em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Nós, espíritas, entendemos que somos cercados por uma multidão, conforme disse Paulo aos Coríntios. Somos cercados por uma multidão. Então, nesse item 50, Kardec ele fala da seguinte maneira: ore, cada um segundo suas convicções e do modo que julgue mais conveniente, porquanto a forma não vale, o pensamento é tudo. Kardec, ele sabe das repetições, ele sabe de orações infindáveis, ele está verificando isso, é natural, uma coisa que está se vendo, mas Kardec ele quer dizer o seguinte: se você não colocar o seu pensamento na oração, você não está fazendo da forma que deveria ser feito. Porque a ciência espírita vai explicar que o pensamento, ele gera formas. O pensamento cria formas, o pensamento manipula fluidicamente esses fluidos que hoje a ciência estuda profundamente. E que já em 1857 Kardec já havia tido conhecimento sobre esses fluidos. Hoje você tem grandes cientistas do mundo estudando os fluidos que vêm do universo. Nós chamamos de fluido universal desde aquela época. Não é novidade para o Espiritismo. O que a ciência hoje vem é simplesmente comprovar o que já se falava
bem antes dos equipamentos de hoje. Então, ele diz que, olha, a forma nada vale e o pensamento é tudo. A sinceridade e a pureza de intenção eis o essencial. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, que se assemelham ao ruído de um moinho, mas onde o coração de nada toma parte. Só para vocês entenderem o que Kardec quer dizer, vocês podem fazer um teste. Podem fazer um teste. Estejam em um lugar, coloquem numa rádio que toque aí as músicas da atualidade. E você vai estar cantando sem perceber. Você não está pensando em mais nada. Você já está cantando a letra de uma música. Não existe agora naquele pensamento que você falou assim, deixa eu colocar uma boa música para mim pensar melhor. Mas você começa a cantar, então você não está pensando. Isso os espíritos já faziam esses tipos de testes ali com aqueles cientistas espíritas que comprovavam em relação a essa questão de quando você está lendo uma prece, a tendência é que você fique preso à prece, ao escrito. E quando você está dando passe, que você fique preocupado com a técnica. E que você não imprima o verdadeiro pensamento para que se coloque, que se manipule, para que se molde os fluidos. Isso é lógico, é só vocês fazerem um teste, não tem problema fazerem um teste. Doutrina espírita espíritas amai-vos e instruí-vos, a gente tem que fazer testes, e vocês irão verificar. E Kardec vai colocar, um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras. Eu estou pensando em um familiar que desencarnou. É uma oração, porque eu estou pensando o quanto fui feliz com ele, o quanto eu me senti amado, e o quanto eu ainda o amo por tudo que ele foi por mim. Este é o pensamento. As orações podem se perder nas palavras, mas o pensamento, para nós espíritas, para Leon Denis, que estudou tanto sobre o pensamento e nos trouxe maravilhas que hoje a ciência vem comprovando, um autodidata, Leon Denis, nos traz hoje o que a ciência vem comprovando. E é importante. E no livro A Gênese, eu estou preso a 1864, então eu não estou podendo ir a 1869 no livro A Gênese. Mas há a explicação desse fluido universal no livro dos Espíritos. Nós já falamos sobre eles, já falamos sobre o perispírito, que é uma derivação do fluido universal, do elétrico magnético, que é uma derivação do fluido universal, e do seu pensamento. O que os espíritos entendiam? Entendem hoje, desculpem o erro da minha fala, entendem hoje, nós estamos entendendo, é que o pensamento e a vontade molda os fluidos em benefício ou não. Ok? Então eles vão dizer assim, sendo os fluidos o veículo do pensamento, eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Podemos dizer, portanto, a bem da verdade, que já nesses fluidos, ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundir, como o ar, ondas e raios sonoros. Eu estou pensando num ente querido. A ligação é direta, o pensamento é uma onda. É por isso que nós ouvimos tanto falar em sintonia. É uma onda, o pensamento. Quando você pensa no bem, quando você pensa no bem, é uma oração, orai e vigiai.
Ora, vigiai o que? O vosso pensamento. Porque se você pensa em amor e em caridade, você se aproxima de benfeitores espirituais, espíritos amigos, espíritos familiares que te desejam bem, que estão aí ao seu lado te falando, olha, siga o caminho do bem, siga o caminho correto, seja ético, seja bondoso, seja caridoso. Então, ele fala, ore cada um segundo suas convicções e do modo que julgue mais conveniente, porquanto a forma não vale, e o pensamento é tudo. Ao fazer a oração, que pode ser através de gestos bondosos, gestos caridosos, ao fazer uma oração apenas pensar naquele ente querido é uma oração. Essa forma de você simplificar, porque aquele espírito que está na erraticidade é através do seu pensamento que ele recebe com agradecimento. Aquele que eu oro quando pede preces encarnados, né, aqui no nosso plano físico, há um direcionamento do meu pensamento para aquele. O foco é aquela alma encarnada. E ela não se mistura, porque o meu pensamento é tudo. Eu não me perco na conta de 2 vezes 2. Eu vou com o meu pensamento sincero, com a minha vontade, com o meu amor, com a minha dedicação, encaminhar este pensamento àquele. Então, hoje Kardec ele quer demonstrar a todos que a forma que você ora, ela não terá um efeito se você não estiver sinceramente focado em pensamento para aquele que você ora. Ok? Isso é importante. Isso foi a espiritualidade que disse, e nós estamos em casas espíritas dando passe, parecendo uma academia de ginástica, e quem não segue a mesma rotina naquele mesmo segundo está errado. Está errado. Não é isso que ensinaram. Não é a técnica, e sim o pensamento e a vontade. Isso está na codificação de Allan Kardec, dos espíritos benfeitores. Isso não é novidade. Isso está escrito desde o primeiro passo de 1857. Não é novidade. Então, imprima a sua vontade e o seu pensamento em suas orações. A sua vontade e seu pensamento em boas ações, a sua vontade e pensamento na lembrança. Como é bom lembrar daqueles que nos foram caros nessa vida. Como é bom sentir esse pensamento, essa ligação. Então, pessoal, vamos ficar firmes em nossos pensamentos a estes. E como eu falei para vocês, no Livro dos Espíritos, na pergunta 658 a 666, vai ali dizer o porquê fazemos essas preces por nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, bisavós, por todos esses que foram de um aprendizado enorme e que nós agradecemos. Essa é a palavra, agradecimento, por todo o ensino, por todo o empenho de chegarmos aqui hoje e de ouvir, assim que eu ouvir esse vídeo, reconhecer que só cheguei aqui hoje graças ao empenho, à vontade, à força, à fé, à esperança desses que já retornaram. O nosso eterno agradecimento a todos eles e a todos que ainda estão aqui compartilhando conosco. É essa a nossa meta, de sermos melhores. Vídeo 50.
Ore cada um segundo as suas convicções, mas, acima de tudo, o pensamento. Este é o pensamento. Ore pensando verdadeiramente. Que a paz do Cristo esteja em nossos pensamentos, em nossas ações. Fiquemos todos em paz.